Milhões de pessoas no mundo todo sentem ou já sentiram algum tipo de dor nas articulações ou nos músculos. É um problema cada vez mais comum e é disso que a gente vai falar agora com o Rodrigo Astolfi, que é ortopedista, o Rafael Mariano, que é fisioterapeuta, e a Karine Queiroz, que é farmacêutica. Bom dia, gente. Bom dia. Quais são as principais causas das dores nas articulações e nos ossos? Se a gente pudesse falar em frequência, em prevalência, eu diria que é desequilíbrio muscular, né? Sim, tem muitas causas, mas a maior parte das pessoas que tem dor nas articulações hoje é porque a musculatura está desequilibrada, né? O nosso corpo ele tende a um desbalanço, igual os carros, né? Que a gente, se não calibrar o pneu, se não ver o balanceamento... É o balanceamento, a gente vai desequilibrando, né? Tem também os reumatismos, que são basicamente doenças do sangue que atacam as articulações, mas esses são ainda menos frequentes, apesar de ser a primeira coisa que a gente procura e investiga, que também são os mais graves, né? Muitas pessoas acham difícil tratar e ficar boas de dores musculares, mas justamente porque, basicamente, a gente tem que tratar o hábito de vida, dieta, exercícios físicos, e a gente tem a questão do cotidiano, que não dá tempo, então, assim, arrumar essa logística é que é difícil, mas quando a gente consegue, é muito eficaz. Então o que você está falando é que as dores nos ossos, elas então têm a ver com as dores musculares. Mas as dores musculares não necessariamente têm a ver com os ossos, é isso? Muitas vezes são coisas que andam juntas, né? E basicamente a pessoa manifesta em um lugar ou no outro, mas muitas vezes são a mesma coisa, né? Algumas dores musculares tendem a ser um pouco mais fáceis de resolver, como um movimento errado que você fez, o músculo contraiu, a gente sente às vezes até um nódulo lá no músculo e ele não consegue relaxar. Esses são tanto mais fáceis de resolver, às vezes algumas sessões aí, o Rafael pode falar bem, de analgesia e tudo mais, já resolve. Dores articulares, elas costumam ser um pouco mais complexas, porque a origem delas é multifatorial e tem a ver com o nosso próprio cotidiano, né? Exatamente, e assim, complementando o que o doutor falou, eu citarei também a artrose, né? Que é um processo de desgaste da própria articulação. E isso é comum com o passar dos tempos, né? Você vai ficando mais velho, isso é uma coisa normal de ir acontecendo, tá? E como você, para tratar isso, é um pouco mais complicado porque existe um desgaste do osso. E aí você tem que ir devagarinho tentando fortalecer a musculatura para ajudar aquela articulação a funcionar melhor, da melhor forma que ela pode fazer. Muitas pessoas até confundem artrite com artrose, né? A artrite ela é um processo reumático, então ela é uma inflamação na articulação. A artrose não, ela já é um processo de desgaste, entendeu? E a osteoporose? A osteoporose ela tem mais a ver com a questão da perca da massa óssea geral, não necessariamente da articulação, mas dos ossos do corpo como um todo, entendeu? E antes da osteoporose, às vezes vem a osteopenia. O que vocês sentiram aí nesse último ano de pandemia, onde as pessoas acabaram tendo que fazer home office, né? Essas questões posturais, musculares, como é que ficou? O que vocês perceberam? Realmente a gente nota, pelo menos no meu consultório, uma piora das dores, tanto muscular como articular, em relação à postura. Então as pessoas ficam muito tempo sentado no computador, no celular, falando ao telefone, e a gente já culturalmente, a gente dorme errado, a gente come errado, a gente se senta errado, então teoricamente a postura ela tem sido muito afetada. E isso é uma das principais causas também do desequilíbrio muscular. Quando você faz, por exemplo, atividade física, eu gosto bastante de fortalecimento muscular, você aumenta teu estoque de cálcio no osso e esse estoque vai servir para a aposentadoria. Quanto mais cálcio e proteínas você acumulou no osso e nos músculos, mais você vai chegar na aposentadoria com aquilo e menos você vai perder. Então a gente precisa criar essa coisa na juventude para poder ter na terceira idade. É lógico que quando você faz atividade física na terceira idade, você ajuda a manter, mas chegar lá com um bom estoque de saúde de maneira geral, isso é muito importante. E a gente tende a dizer que dores musculares e articulares é só físico. E não, o estresse, o emocional, tudo isso conta demais. Então hoje, acredito que o doutor também tenha percebido no consultório dele, que a parte psicossomática tem sido um fator totalmente influente em todos os tipos de dores. E agora na pandemia que você fica recluso, que você passou meses, anos, né, que a gente já está aí com mais ou menos 1 ano e meio, onde você se sentiu limitado tanto ao sair da sua casa como na prática da atividade física, então tudo aumenta. Sim.
tudo fica hiper, né? Então isso é um fator importante também para a gente falar para as pessoas que elas tenham consciência do estresse, do emocional dela, para tentar trabalhar isso, que isso vai ajudar a diminuir as dores. E a gente foi às ruas para ver quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação a esse assunto. Roda aí. Os hábitos alimentares têm influência sobre as dores nas articulações? Tem demais, né? A gente, na sociedade moderna, tende a comer coisas ultraprocessadas, né? Faz muito glúten, que é uma coisa que a gente combate bastante. Glúten é uma substância por si, que é o que tem no pão, né? Principalmente coisas que vêm do trigo e que são ultraprocessadas, né? Ela é uma substância inflamatória, além de outras coisas, corantes que a gente come, que tem realmente essas coisas muito artificiais, isso piora estados inflamatórios, né? Mas mais do que isso, a gente tem por hábito, desde os anos 80, a reduzir a quantidade de proteína e gordura na nossa dieta e aumentar a quantidade de carboidrato. Quando você vai ver, você come muito menos proteína do que você deveria. E gordura boa, que também a gente às vezes, do abacate, por exemplo, né? Gorduras boas fazem falta. E tem algum tipo de alimento específico que as pessoas que têm dores nas articulações podem comer? Existem vários alimentos que os nutricionistas falam que têm realmente propriedades anti-inflamatórias, né? Castanha do Pará, por exemplo, é um alimento bem nacional e tem muita coisa também relacionada a alívio do estresse, né? Uma dieta bem equilibrada, vale muito a pena quem pode, né? Doutor, quanto à ingesta de leite, ela pode ser prejudicial? É um benefício, malefício para os ossos? A gente associa muito o leite ao fornecimento de cálcio, né? Mas o cálcio do leite ele é muito preso nas proteínas do leite. Então a gente toma e o corpo não consegue absorver esse cálcio. É muito mais fácil de absorver o cálcio que vem das verduras escuras, tipo couve, né? Então o leite é uma substância que tem bastante açúcar, que tem bastante gordura. Ele também é bom, mas ele também a gente tem que tomar cuidado e é muito mais aproveitável o cálcio de verduras, né? Mulheres são mais propensas a terem dores nas articulações? Até a menopausa não, mas após a menopausa sim. Porque apesar de existir o que se chama andropausa, né? Mas a menopausa ela é muito súbita, então você tem um nível de hormônio e a partir dos 40 e poucos, 50 anos, esse nível cai subitamente. Isso diminui massa muscular, muda algumas questões de percepção de dor e aí sim aumenta muito mais a incidência de dor articular na mulher após a menopausa. Quais são os sintomas e o tratamento para o desgaste da cartilagem do joelho? A artrose, que é o desgaste do joelho, é aquela dor da vovó que quando está esfriando ela sabe que vai chover, que vai mudar o clima porque dói o joelho. A articulação fica muito sensível à temperatura, pior de manhã, fica mais rígida e dura de manhã e ao longo do dia quando você vai mexendo como uma engrenagem enferrujada que ao longo do movimento ela melhora, a gente vai melhorando também. O tratamento consiste em várias etapas, mas existem algumas medicações. É muito importante o reequilíbrio muscular, tratamento da musculatura extensora, flexora, porque parte da artrose vem desse próprio desequilíbrio. E em casos mais avançados se faz substituições da cartilagem por uma prótese, né, por um joelho de metal, né? A minha mãe está fazendo aplicação de ácido hialurônico. Muito interessante, tem se feito bastante. Esse ácido hialurônico ele é entendido como um lubrificante, né? Então você, junto com o ácido hialurônico, você injeta anti-inflamatório e isso tem um efeito interessante de médio e longo prazo. E quais são os principais tratamentos para as dores nas articulações, tanto aí na fisioterapia e mais na parte médica? A gente pode dividir em dores mais agudas, mais crônicas, que aí a gente tem que fazer, pelo menos na fisioterapia, uma dor que seja de um trauma, ou uma tendinite, ou uma bursite, alguma coisa dessa forma, a gente também trata melhorando a dor, melhorando o aspecto inflamatório, para depois começar um fortalecimento específico. Mas eu acho que o fortalecimento muscular é o padrão ouro para se tratar qualquer tipo de dor. Isso é interessante, né? Porque as pessoas que estão com dor entendem que não deveriam fortalecer a musculatura, né? Estou com dor, como é que eu vou, por exemplo, numa academia, né? E hoje a gente tem usado muito protocolos em que a gente usa bastante carga, bastante peso, mas exercícios lentos, bem executados, no estilo que a gente chama de fortalecimento excêntrico, né? Então aquele que você levanta o peso e desce bem devagar. E isso é um pouco anti-intuitivo, as pessoas pensam que não, eu deveria fazer uma coisa na água, bem leve, mas se a gente não ganha massa muscular, a gente não consegue sair desse ciclo vicioso de dor, né? E para ganhar massa muscular, você tem que ter intensidade no exercício e frequência. Então, a gente tem usado muito realmente
estudos de pilates, clínicas de fisioterapia, musculação, para que a pessoa consiga fazer, e não pode ser leve, né? O exercício tem que ser bem feito, então o profissional tem que ajudar, mas uma vez bem orientado, tem que pegar pesado, tem que sair cansado do exercício. Uma coisa importante, né, para a gente falar em relação, por exemplo, à dor lombar, a dor nessa região aqui das costas, que hoje é a principal, se não for a principal, é uma das principais causas de incapacidade do ser humano para fazer qualquer coisa. A dor, né, lombar, ela é tratada hoje com exercício. Pilates é maravilhoso para dor na lombar, eu sei certeza. que experiência própria. Olha, gente, agora a Cris Campos, nossa repórter, tem uma história para mostrar pra gente. Confere aí. Eu tô aqui com a dona Fátima, que já é veterana do programa, viu? Já participou com a gente de outras matérias e hoje vai falar de um problema super importante que atinge muita gente, que é o problema articular, não é isso, dona Fátima? É sim. A senhora sofre de artrose. Artrose. Há quanto tempo? Uns 6 anos. O que a senhora sente? É muita dor? Só as dores, né? São as dores que incomodam mesmo. E como que a senhora faz para tratar? Aí eu trato com a academia, que é o pilates, o fortalecimento, né, em si. E a senhora acha que a atividade física tem parte fundamental nessa sua melhora hoje em dia, né? É sim, vivo bem melhor com a minha atividade física. Isso é fundamental, porque a minha atividade é toda voltada ao fortalecimento do joelho. Então, é quase 100% eu me sinto bem. O que a senhora faz hoje que não conseguia fazer antes? Correr. Eu não corria, não conseguia, doía o joelho. Já cheguei até a maratona. Andar rápido, já quase não conseguia andar, hoje já não tem um problema. Me abaixar também, aos poucos vai dando tudo certo. E que nunca é tarde para se cuidar, mas se quiser se cuidar antes, os novos, se cuide, viu? Que é muito importante quando chega depois dos 60. Pois é, o exemplo aí da dona Fátima é exatamente o que a gente está falando aqui nessa entrevista, né? Que fortalecimento muscular é fundamental. Karine, conta pra gente quais são as principais reclamações aí relacionadas às dores nas articulações e nos músculos que as pessoas apresentam lá no Clinic Farma. Bem, muitos pacientes idosos, na maioria, ou obesos, apresentam sempre dores nas articulações ou nos músculos. Então, nós acolhemos esses pacientes, vemos a sistemática, há quanto tempo está acontecendo os sintomas, qual a idade, se as pessoas praticam, se esses pacientes praticam atividade física ou não. Nós temos o serviço de bioimpedância no Clinic Farma, que é muito importante para ver até essa questão de densidade óssea, de massa corporal, o IMC. Então, nós ajudamos nessa avaliação primária de verificar os sintomas, descartar também a questão das arboviroses, que essa época do ano está tendo muito. Então, dependendo da quantidade de tempo que esse paciente está com esses sintomas, meses, por exemplo, a gente descarta o que poderia vir a ser uma chikungunya, que também acomete as articulações e dá muita dor muscular. Orientá-los, né, quanto à medicação, porque os pacientes eles procuram a farmácia geralmente para cessar a dor. Então, eles sempre querem que a gente indique uma medicação que faça com que eles fiquem mais confortáveis em relação a essa dor. E, na verdade, acaba que eles querem mascarar algo e é imprescindível que o farmacêutico indique o ortopedista, né, que o paciente vá ao ortopedista para que ele veja, na verdade, qual é o real problema e fazer um tratamento adequado. Já as pessoas que já vêm com um diagnóstico de uma artrite ou artrose, ou algo do tipo, que geralmente tomam corticoides ou tomam anti-inflamatórios, nós auxiliamos na revisão da medicação. Então, orientamos ao uso correto da medicação, associado à fisioterapia também, para o fortalecimento muscular.